Olá amigos, Edmar de Moraes, em mais um vídeo aqui com vocês e solicitando a inscrição, o compartilhamento e o like, né, que não está dando nenhum por cento dos inscritos. Isso é muito triste para quem tenta ser um criador de conteúdo. Bom, hoje eu vou falar para vocês como se desenvolveu o DNA do conservadorismo no Brasil. Tudo aconteceu por volta de 1939, 35 até 1941. O sul do Brasil tinha 80 mil alemães nazistas, famílias alemãs nazistas. Desses 80 mil, 8 mil jovens admiradores dos planos nazistas moravam no sul do Brasil e criaram um exército que apoiava o eixo nazista. Porém, tinha uma condição para fazer parte desse exército nazista no sul do Brasil, entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tinha que ser alemão legítimo para pertencer a estes admiradores, a esse exército apoiador das ideias nazistas. Então, se você não fosse de origem alemã, você não poderia participar desse exército que apoiava o eixo que queria fazer o domínio, a princípio, da Europa. Tá certo? E no Brasil, um senhor chamado Plínio Salgado era um admirador desta situação em que estava ocorrendo com o nazismo, com a invasão da Europa, que era, a princípio, a intenção, e a destruição e o domínio do capital alemão, que estavam nas mãos dos judeus. E Plínio Salgado apoiava esta ideia insana que levou, ao Holocausto. Plínio Salgado conquistou centenas de milhares de brasileiros que apoiavam essa ideia. E nesse período, antes do início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil, pelo seu potencial de produção de ferro e da metalúrgica, já tinha, Getúlio Vargas estava já em negociação com o Bigodinho para fornecer ferro para a produção de armamentos, veículos, aviões, etc., que seriam utilizados para a invasão da Europa. O presidente americano Roosevelt, ao saber disso, veio ao Brasil e interferiu nessa negociação brasileira, da metalúrgica brasileira, da siderúrgica brasileira e da extração de minérios, fazendo promessas ao Brasil e tentando criar uma nova forma de visualização do mundo e mostrando como era errado as ideias do eixo nazista.
E com isso, ele, através de Hollywood e também da contratação, né, de artistas e celebridades americanas, e também de Walt Disney, que estava com uma dívida muito grande nos Estados Unidos, foi convocado para vir ao Brasil, entendeu? Para vir ao Brasil e trazer os seus desenhos, as suas ideias geniais, por sinal, né? Para tentar desfazer este acordo e aumentar a admiração dos brasileiros pelos Estados Unidos. E o Walt Disney veio e trouxe o Pato Donald, como desenho, evidente, e criou aqui no Brasil, passeando pelo Brasil, ficando aqui por um mês, ele criou o Zé Carioca, o papagaio lá do Rio de Janeiro, dos desenhos de Walt Disney. E isso fez um sucesso tão grande que Getúlio Vargas mudou a sua ideia e fechou o negócio com os Estados Unidos. Mas o Brasil declarou: o Brasil não entrará numa guerra, nem que a cobra fume. Essa foi a declaração de Getúlio Vargas e do Congresso brasileiro, do Exército brasileiro. Tudo isso aconteceu. Mas os Estados Unidos fechou negócio na compra de ferro da metalúrgica brasileira para implantar, porque ele tinha prometido aos ingleses que não entraria os Estados Unidos, Roosevelt, ele prometeu aos ingleses, aos irmãos ingleses e franceses, que ele não entraria na guerra, mas que forneceria todo o equipamento bélico para os ingleses, franceses, poloneses e aí por diante. Mas da seguinte forma: ele não venderia as armas, porque ele disse o seguinte: se vender armas, nós estaremos sendo credores e podemos nunca receber. Então, nós vamos emprestar, a título de empréstimos, nós vamos emprestar os nossos equipamentos, que já eram escassos, né? Mas aí, com a compra do ferro brasileiro, eles começaram a construir e pegaram as indústrias automobilísticas e transformaram em fábricas de aviões, de tanques, de caminhões, tudo para a guerra. E também a produção bélica de bombas, balas, armas e tudo mais. E fechou um acordo com a Inglaterra, trazendo o primeiro-ministro inglês para uma reunião e acabaram se tornando grandes amigos. E com isso, os alemães continuavam a invadir. Já estavam totalmente tomados, né, pela falta de capacidade de guerra dos ingleses, dos franceses e também da Rússia. Porque o nazismo queria invadir a Rússia. E a Rússia fez um acordo também com os americanos
na tentativa de evitar a invasão da Rússia. Veja bem que complexo essa história. Aí o que aconteceu? Em 1941, por volta de dezembro, haviam diversas colônias, ilhas ao entorno dos Estados Unidos, e havia Pearl Harbor no Havaí. E os japoneses que estavam fechados com o bigodinho, japoneses estavam a serviço, o Império Japonês estavam a serviço do nazismo. Porque os japoneses também queriam aumentar o seu território. Era um acordo de cavalheiros entre os alemães e os japoneses. Como os Estados Unidos não reagia, e o sonho do nazismo era tomar a América do Norte, Roosevelt, depois de uma poliomielite... Então, sendo assim, após a poliomielite, Roosevelt se candidatou pela terceira vez como presidente dos Estados Unidos, com muito receio de não ganhar, porque ele já estava envolvido totalmente com a situação alemã e europeia. E aí o que aconteceu? Aconteceu aquela situação que o mundo inteiro já sabe, que foi o ataque de surpresa a Pearl Harbor, aonde os soldados, os coronéis, os generais daquela base estavam totalmente desatentos, relaxados. Eles nem deram confiança aos avisos dos operadores de radares, que viram uma enormidade de naves, mais de 160 naves chegando. O general da época de Pearl Harbor falou: isso não é nada, isso aí deve ser algum movimento, alguma coisa, mas não tem nada a ver com a gente. E desconsideraram e sofreram um terrível ataque japonês, que destruiu a base de Pearl Harbor. E naquele momento, mais de 70% da capacidade de aeronaves e navios de guerra dos Estados Unidos estavam ancorados, baseados em Pearl Harbor. E houve uma destruição gigantesca. Nesse interim, Roosevelt ganhou o seu terceiro mandato como presidente dos Estados Unidos e ficou, quando foi avisado, ficou furioso. E decidiu, em declaração pública e no Congresso americano, que não admitia aquele ataque e que os Estados Unidos declararia guerra. E assim o fez. Declarou guerra contra o eixo nazista. E aí, o Brasil acabou entrando na guerra. O Brasil, que tinha declarado que não entraria na guerra nem se a cobra fumasse. Porém, o Brasil foi colocado na guerra como um exército, vamos chamar de terceiro escalão. E ao se juntar às forças americanas, o exército brasileiro, naquele período, já
nos Estados Unidos, e os alemães já tinham fechados com Mussolini, apoiando o nazismo através do fascismo. Então ficou Japão, Alemanha e Itália contra o resto do mundo. Alguns países não se meteram. Mas aqui na América do Sul, o Brasil, o Chile entraram nessa guerra. E os sul-americanos, ao entrar na guerra, foram tratados como desqualificados. E foram juntados, como havia o racismo americano muito forte, e havia o exército de negros nos Estados Unidos que era segregado do exército de brancos por conta do racismo, e contra os sul-americanos, evidentemente, né? O exército brasileiro foi agregado ao exército negro americano, e a eles foi dada a missão de tomar aonde havia a maior concentração de alemães na Itália. E o Brasil desempenhou um papel fantástico, colocando o símbolo da cobra fumando nas suas aeronaves, e depois de dezenas de batalhas onde houve perdas de pessoas, de soldados brasileiros, mas com uma força terrível de trabalho, o Brasil tomou Monte Castelo e venceu os italianos. Essa foi a missão do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mas para encurtar a história, todo mundo sabe como terminou a guerra, com a união dos Estados Unidos, que tinha um poder bélico e uma estratégia militar muito grande, com os russos, que também tinham uma boa estratégia e uma boa quantidade bélica, e recebendo ainda o apoio dos americanos, e juntando as forças militares dos ingleses e dos franceses, acabaram por encurralar a missão nazista. Aí, todo mundo sabe o que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. E assim aconteceu. Só que o DNA nazista nunca deixou o sul do Brasil. E Plínio Salgado quis implantar as mesmas ideias através dessa ideia conservadora do capital ser do Estado, da livre utilização do capital pelo dono do capital, porém administrado pelo Estado. Você teria empresas privadas, porém tinha que obedecer às orientações do Estado. Esse é o conservadorismo tão defendido por essa extrema-direita brasileira, infelizmente. Mas Plínio Salgado acabou sendo derrotado na sua primeira tentativa de começar, a controlar as ações do Brasil, principalmente no momento em que nós tínhamos um governo progressista. E aí
as Forças Armadas, em 1964. Primeiro Getúlio Vargas, né, quando retomou o poder, proibiu, eliminou as forças de Plínio Salgado, que chamava-se os integralistas, através de um símbolo que se chama sigma, que representava não a suástica, mas um símbolo matemático chamado sigma. Não sei se vocês conhecem, que é um W na vertical. É um W na vertical, mais ou menos isso. Que é um símbolo matemático para uma equação matemática. E eles se chamavam de integralistas. Com a proibição dessa força integralista existir, Plínio Salgado foi derrotado, passou vergonha no período de Getúlio Vargas. E logo após isso, o capitalismo americano, que já tinha o Brasil como colônia, patrocinou o golpe de 1964. E daí para frente, a história dos grupos escolares já começou a contar a história como foi. Não vou repetir, entendeu? Vocês sabem o que aconteceu a partir de 1964 até o presente momento. Porém, o DNA se desenvolveu no sul do Brasil, entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E de lá, para você ter uma ideia, em Santa Catarina, num teatro em Santa Catarina, piso é desenhado de suástica. Lá se concentra o maior grupo gerado por esse DNA nazista, de conservador nazista, que querem o domínio do capital. Essa é a conservação. Tanto que Bolsonaro declarou que seu avô, seu bisavô, não sei, participou dessa intentona nazista. E até hoje eles tentam, através do extremismo e também da utilização de religiosos, de pensamentos monoteístas, de incutir na cabeça, incultiram, não é que de incutir, incultiram na cabeça dos fiéis a ideia do monoteísmo, deixando de lado as outras religiões. O Brasil tem uma constituição laica, mas eles querem incutir o monoteísmo, tirando a liberdade das outras religiões, mantendo divergências com outros pensamentos, com outras raças, com outras ideias de vida. E aí criou-se essa seita que foi dominada pelo DNA nazi-fascista. E com o patrocínio do capitalismo, utilizaram-se de um elemento sem expressão e que também vislumbrava o ganho financeiro, preparado desde 2007, 2008, ele foi sendo educado para ser o presidente do Brasil e levar à frente a ideia
de Plínio Salgado com esse tal conservadorismo, que nada mais é que a conservação do capital na mão dos milionários, sem a interferência do Estado, e que tudo seria privado e não estatal. E esta é a grande batalha que o Brasil vem enfrentando, pois houve um trabalho muito importante na ideia do povo brasileiro de que isso seria o melhor para o Brasil. O Brasil é um país democrático, onde você tem liberdade para tudo, entendeu? Desde que você respeite as normas e as leis da Constituição Cidadã de 1985. E esses cooptados conservadores, aonde 1,5% ou 2% da população brasileira de capitalistas detém mais de 80% do capital brasileiro e não querem pagar impostos para serem revertidos para benefício do povo, pois quando o Estado cuida do seu povo, a qualidade de vida da nação, o desenvolvimento vai à frente. Quando o Estado não tem o domínio do capital, o que acontece? Só os milionários se mantêm e nós somos cidadãos de quinta categoria, prestadores de serviços por pagamentos miseráveis, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de apoio do Estado, porque o Estado não tem o capital. O capital está na mão de terceiros. E esses terceiros não abrem mão essa sanha de ganhar dinheiro. O Brasil paga bilhões de juros aos capitalistas. Os capitalistas não devolvem 1 centavo de impostos para o povo brasileiro. E hoje, com o Congresso totalmente conservador nas ideias nazistas e fascistas, porque no fascismo tudo pode, tudo é permitido, desde que o líder sempre tenha razão. Assim funciona o fascismo. Tanto é que Mussolini foi morto, pendurado em praça pública, para que o povo tivesse ideia do mal que representava o fascismo e Mussolini no poder. E a história é muito mais longa do que isso. Evidentemente que eu não tenho tempo de ficar falando. É um vídeo longo, deveria ser feito como estudo, para que as pessoas tivessem conhecimento. Mas o que importa agora não são os discursos de fake news. Não é característica do presidente Lula ficar vindo nas redes sociais contando vantagem dos seus feitos, apesar de ser muito cobrado, e a imprensa que tem a mentalidade capitalista conservadora tenta derrubar as ideias de um país que vai muito bem, obrigado. Graças a Deus, nós conseguimos depor, através de eleições justas, aquele que representava o perigo da implantação do conservadorismo, do DNA nazi-fascista que estava dominando o Brasil. Basta agora você, que ainda não entendeu,
perceber que o Brasil é um país laico. Todo mundo deve professar a religião que quiser, entendeu? Não devendo discriminar nenhuma religião, nem principalmente as religiões africanas. Eles têm a sua fé, e a fé não importa a forma que você expresse, porque Deus é um só. Você pode chamá-lo de milhares de nomes, ele nunca vai deixar de atender uma solicitação, uma reverência feita a ele, não importa se é numa igreja, num salão, num terreiro, na rua, no seu quarto, em nenhum lugar. Deus está conosco, ele mora no nosso coração. Tenha o coração limpo, a mente limpa, não seja enganado por mentiras, invenções, e vote com a sua consciência. Vote com a sua consciência. Vote para aquilo que é melhor para se manter um país tranquilo. A maioria dos países tem mais de 100% de dívida pública do que o seu próprio PIB. Os Estados Unidos têm 124% de dívida pública e tem 7.000 estatais a seus serviços. Então, não é a dívida pública que vai tirar o Brasil do caminho do crescimento e desenvolvimento da forma que vem sendo feita. Infelizmente, o sistema midiático do Brasil convencional ainda apoia as ideias de Plínio Salgado. E isso é um atraso. Pode ter certeza. Nós temos que evoluir com qualidade para todo cidadão brasileiro, do mais simples ao mais rico. Todos têm que ter o mesmo direito, o mesmo respaldo na educação, na saúde, no transporte, garantias trabalhistas, para que a gente possa desenvolver com qualidade, sem racismo, sem nada. Sermos um país de coração limpo, onde mora dentro somente as ideias que Jesus nos trouxe quando esteve por aqui, de compartilhamento, de divisão e de amor ao próximo. Isso é ser um democrata. Com isso, eu encerro essa etapa. Um vídeo chato, comprido, mas eu tentei ser o mais explicativo possível. Agradeço a todos, até uma próxima oportunidade. Compartilhem esse vídeo, reflitam das minhas palavras e depois, se o YouTube permitir que ele vá ao ar, vamos ver o que vai acontecer. Caminhem em prol da liberdade de expressão que nós já temos. Deixem de lado as mentiras. E liberdade de expressão nós já temos. O que nós não podemos é utilizar essa liberdade de expressão para enganar os incautos e pessoas mais simples que acreditam em tudo que ouvem. Então a ideia é essa, é trazermos o povo brasileiro à realidade do século XXI, que sofrerá muitas mudanças e temos muitos assuntos a tratar. Um grande abraço, paz e bem a todos e até uma próxima oportunidade. E obrigado
de coração a quem assistir esse vídeo. Um vídeo longo, chato, mas importante para o conhecimento. Um grande abraço. Tchau, pessoal.